Esse é o nosso tema nessa série de mensagens, Um Mês para Viver. E a pergunta que nós fizemos aqui na semana passada, e a pergunta que é a espinha dorsal desse livro, desse devocionário é: se você tivesse apenas 30 dias de vida, você mudaria alguma coisa? Quais pessoas você teria que procurar? Quais áreas da sua vida você poderia mexer? Quais ações que você tem tomado hoje e que você percebe que isso não é essencial? Porque você vai concordar comigo que se nós só temos 30 dias para viver, a gente precisa aproveitar cada segundo, cada minuto, sim ou não? Então a gente precisa viver aqueles minutos sabendo que são os últimos. Agora a pergunta é: por que que nós, se fôssemos mexer em algumas áreas, não mexemos agora? Por que que muitas vezes nós precisamos de um diagnóstico? Por que que muitas vezes nós precisamos de um alerta médico ou de uma comunicação de que os dias estão se findando para a gente fazer mudanças? Por que que você não faz agora? E nós já falamos sobre isso na semana passada. A mensagem vai entrar no YouTube, não entrou ainda, mas vai entrar no YouTube, a mensagem da semana passada, caso você não tenha visto. E nós vimos que a seiva, o alimento, o combustível que nós precisamos para nos manter em pé é a palavra do Senhor, que vem quando nós estamos enxertados na videira verdadeira. Então nossa reflexão na semana passada foi a respeito de João, no capítulo 15. E hoje nós vamos falar sobre amar completamente. Na semana passada nós falamos sobre viver apaixonadamente, e agora nós vamos falar sobre amor, amar completamente. Certamente, meus irmãos, que nós, se tivéssemos poucos dias de vida, nós iríamos utilizá-los para passar com pessoas que nós amamos. Se nós soubéssemos que nosso tempo aqui na terra estaria acabando, nós com certeza investiríamos em relacionamentos. E perceberíamos que muitos relacionamentos que nós estamos deixando para depois, porque foram rompidos, houve um problema na família, houve um problema com alguns amigos, houve algumas situações, e você vai perceber a necessidade de resolver esses problemas e não deixar para depois, porque o depois pode não existir. E quantas pessoas só vai se arrepender quando perde um ente querido? Quantas vezes alguém perde um ente querido, um pai, uma mãe, e vai se arrepender porque não passou o tempo que gostaria com essa pessoa, ou porque tinha um problema não resolvido e estava com a comunicação rompida, e não sabia o último momento, e nós não sabemos, nós falamos sobre isso na semana passada. Agora, por que que muitas vezes nós esperamos uma má notícia ou um diagnóstico fatal para tomarmos certas atitudes? A pergunta é: por que que você não toma essa atitude hoje? Por que que você não toma essa atitude agora? Por isso que amar completamente é algo que nós precisamos refletir, e essa é a nossa intenção aqui nessa noite. Olha só o que está escrito aqui. No final das contas, os relacionamentos são tudo o que realmente importa. Não importa quanto dinheiro temos, onde vivemos ou qual é o nosso sobrenome. Nada disso nos conforta, consola, chora conosco ou nos ama. O investimento que fazemos nas pessoas com quem nos importamos é o único legado que pode perdurar além da vida na terra. Não importa quanto dinheiro você tem, quantas posses você possui, não importa o seu sobrenome, não importa o que você construiu no seu tempo de vida. O que importa, o que vai ficar, o nosso legado está nos relacionamentos. Como vão lembrar de você? E na semana passada nós falamos muito sobre aquele tracinho que tem entre a nossa data de nascimento e a data de falecimento. A nossa vida acontece naquele tracinho, porque nós não escolhemos a data que nós nascemos e não vamos escolher também a data do nosso falecimento. A verdade é que isso vai acontecer, Jesus não voltando antes. A pergunta é: o que você está fazendo com esse tracinho? Quais são as histórias que vão contar a seu respeito? Quais serão as lembranças quando alguém falar do seu nome? Quando alguém lembrar da sua vida? A gente até colocou ali a foto do seu Antônio, né, para a gente sempre... Viu ali, Isaías, que bonito, seu pai? Para a gente, né, lembrar do legado dele. Quando a gente lembra do seu Antônio, o que vai ser lembrado? Dos relacionamentos, daquilo que ele falou, de como você se sentia quando ele falava, quando nós nos sentíamos, quando ele pregava, ministrava. Esse é o legado que realmente vai ficar. Por isso, meus irmãos,
Nós precisamos valorizar aquilo que é importante. Precisamos fazer a coisa mais importante da nossa vida. Se nós sabemos que os relacionamentos são o que vão ficar, por que nós passamos boa parte do nosso tempo investindo em outras coisas? Investindo em bens materiais, investindo em posses, em status. E é claro que quando nós falamos sobre isso, nós não estamos dando a entender de que você tem que viver de forma irresponsável e não vai trabalhar e não vai se programar para o futuro, para uma aposentadoria. Não é isso que nós estamos falando. A questão é que tantas vezes nós utilizamos a nossa vida, a nossa energia com coisas passageiras. E depois a riqueza vai ser repartida com alguém. E talvez vão brigar, vão entrar na justiça por causa daquilo que você está construindo. Então a gente precisa pensar, estamos começando mais um ano e sabemos que relacionamentos não são fáceis. Será que você tem isso aí na sua família? Expectativas, decepções, traições, mágoas, mentiras, mal-entendidos. Já viu isso acontecer, Lila? Na família, com os amigos? Claro que não, né? Na sua família não, mas no vizinho com certeza, Martinha. Tem isso aí, Martinha? Já viu um trem desse? Decepções, mágoas, mentiras, mal-entendido, confusão, arranca-rabo, aquelas tretas, né, do tamanho família. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Todos nós passamos por isso. É interessante que no livro, um capítulo, ele fala que as pessoas são lixas, que Deus usa para nos podar, para nos tornar mais perfeitos, mais à semelhança dele. A nossa intenção, quando temos relacionamentos difíceis, é fugir desses relacionamentos, é evitar esses relacionamentos. E nós perdemos a oportunidade de sermos lixados, aparados, aperfeiçoados por Deus. Então, os relacionamentos são uma ferramenta extremamente importante para a gente exercitar a palavra. Porque a gente pode ir numa aula, ou numa série de mensagens, ou, sei lá, uma faculdade sobre perdão. E a gente sabe tudo sobre perdão. Agora, se nós não temos um exercício na vida prática, do dia a dia, para a gente colocar em prática aquilo que nós sabemos, não adianta. Então nós precisamos da prática. E a prática é feita na presença de outras pessoas. Então tem muitas lixas por aí, sim ou não? Às vezes no casamento, na família, no trabalho. Tem pessoas lixando, tem pessoas que estão e você precisa ter essa percepção que Deus está tratando você. Há muitos obstáculos para amarmos as pessoas e sermos amados por elas. É verdade, todos nós temos. A questão é, você vai fugir ou você vai tratar? Pergunta para o seu vizinho isso aí. Você vai fugir ou você vai tratar? Você vai fugir, vai dar no pé ou você vai tratar? Vai botar para debaixo do tapete ou você vai perceber que você precisa encarar isso, para que você tenha liberdade, para que você desfrute desses dias. Você não sabe quando vai ser o ponto final da sua vida, você não sabe quando vai ser o último capítulo da sua vida, e por não sabermos, meus irmãos, nós temos que resolver isso agora. Isso nos liberta, isso nos faz viver mais leves e experimentar algo que nós não experimentaríamos se não tomássemos essas decisões. Isso vai nos matando aos poucos. O salmista Davi vai dizer assim: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, eu apodrecia por dentro, os meus ossos iam definhando dentro de mim. E é assim que funciona. Enquanto nós nos calamos, nós não confessamos, nós definhamos, nós morremos aos poucos. Nós achamos que estamos punindo a pessoa que nos feriu, que nos ofendeu, mas na verdade nós é que estamos sendo maltratados. E eu quero trazer para você, quem assistiu aqui essa semana o filme Corajosos? Viu, negão? Chorou? Não? Duvido, mano. Certeza que você chorou. Quem mais assistiu essa semana? Legal. Você já tinha assistido? Gostou? Muito bom, né? Chorou? Acho que sim. É muito bom. Se vocês não assistiram, assistam, ok? Tem na Netflix, né? Tem na Netflix, se você assina, chama Corajosos. É muito, muito bom. Nós usamos na ilustração da semana passada. E hoje eu quero trazer uma outra ilustração para vocês desse filme aqui chamado Antes de Partir. Quem já assistiu esse filme? É um pouco mais antigo, né? De 97, se não me engano, é bem mais antigo. Então,
talvez você já tenha assistido. Se não assistiu, fica essa recomendação aí, ok? Então, tem dois homens que não se conheciam até então, e ambos descobrem que... Aí eu contando o filme de novo, o Andrezão. Contém spoiler, viu? Se vocês não quiserem, volta daqui 2, 3 minutinhos. Você que está acompanhando, você que estão aqui vai ter que ouvir, ok? Mas vou tentar não estragar o filme para quem não assistiu, mas vai te ajudar na ilustração da ministração. Esses dois homens não se conhecem. O Jack Nicholson ali, ele é um bilionário, ele é dono de um hospital, um homem com muitas riquezas, é um homem muito rico. E o Morgan Freeman é um homem comum, ele é um mecânico, é uma pessoa ok, uma família ok, pessoa comum. E ali, esse Jack Nicholson é muito rico e ele era o dono do hospital e muito muquirana também. Então, ele queria que no hospital dele, todos os quartos tivessem 2 leitos, porque se tivesse um só, ele ia lucrar menos. E aí o que acontece? Os dois descobrem que tem uma doença terminal e os dois vão parar no mesmo quarto. E aí começa ali uma conversa entre eles, um estranhamento, mas eu não vou contar o filme, mais do que eu já estou contando, mas eles começam a perceber que tem muitas coisas a viver, e eles fazem uma lista de 10 coisas que cada um gostaria de viver antes de partir, antes de morrer. E eles começam uma aventura, gente, é muito legal esse filme, eles começam a se aventurar, mas o que eu quero trazer é que isso foi muito bom para o Morgan Freeman, né, que precisava viver muitas coisas e ser transformado, e ele foi transformado, ele se tornou um pai melhor, um marido melhor, e ele começou a aproveitar o tempo em família, e os jantares cheios de netos, aquela mesa cheia, aquela casa cheia, e ele começou a perceber a alegria que tinha nesses momentos, afinal de contas, ele sabia que estava com os dias contados. Mas o Jack Nicholson, ele não tinha ninguém, ele era bilionário, tinha viajado o mundo inteiro, mas ele abriu uma marmita para comer numa noite de Natal, não tinha ninguém, e ali ele teve que decidir, como um dos últimos pontos da lista dele, resolver os problemas que ele tinha com a filha. E ali assista, ok? Assista o filme, semana que vem a gente conversa. Eu nem contei nada para vocês do filme, mas vai ser legal. Agora você assiste esse, beleza, ô negão? Vai ser da hora. E vocês vão perceber, ele tem que tomar essa decisão então de ajustar contas e se resolver com a filha, para que ele possa ter, né, uma passagem em paz. E quantas vezes, meus irmãos, você vai perceber que hoje você talvez não estaria preparado, porque tem assuntos mal resolvidos na sua casa, assuntos mal resolvidos com pessoas que você ama. A pergunta é: por que não resolve isso agora? Você não sabe quanto tempo você tem. Agora, se isso é tão importante, por que a gente deixa para depois? Por que a gente perde as oportunidades? E olha só, eu tenho algumas perguntas para você. Se você tivesse então um mês para viver, com quem você gostaria de passar esse tempo? A quem você teria de pedir perdão? Quem precisa ter certeza do seu amor? O que o impede então de fazer tudo isso agora? Será que você precisaria então ajustar a sua vida com alguém? Tem uma relação rompida com alguém? Então você parar para perceber, as pessoas que mais nos ofendem são as pessoas que nós mais amamos, mais confiamos. E é por isso que nós nos ofendemos tanto, né? Porque a gente não entende por que alguém tão próximo pode fazer isso conosco. Mas a gente já fez uma série de mensagens aqui, lembram? A isca de Satanás, falamos também bastante sobre perdão. Você pode reassistir ou ler o livro novamente, A Isca de Satanás, é muito bom. E a gente percebeu ali que para a gente poder perdoar alguém, nós precisamos entender o perdão de Deus por nós. Quando a gente entende a dimensão de quanto nós estávamos condenados ao inferno, mas somos aceitos, perdoados, comprados pela graça de Jesus, com essa mesma imensidão de graça e de amor que recebemos, nós podemos dar também. Quando nós não conseguimos perdoar alguém, nós temos uma perspectiva distorcida daquilo que Jesus fez por nós. Se Ele nos perdoou tanto, nos amou tanto, porque nós não liberamos, porque nós retemos perdão, porque nós condenamos as pessoas. Se Ele nos ama, se Ele nos aceita, se Ele nos perdoa, por que nós negamos isso? Então,
Voltando para até a mensagem da semana passada, nós precisamos estar conectados na videira verdadeira, receber desse amor para poder dar esse amor. Se nós não vamos conseguir. Olha só o que diz essa frase aqui: não vamos sobreviver se tentarmos viver sem perdoar. É essencial que perdoemos para o nosso próprio bem. Do contrário, vamos nos afogar em amargura. Quanto mais fundo você mergulhar no oceano do ressentimento, mais sentirá a pressão e o estresse. Por fim, a pressão ficará tão grande que seus relacionamentos, sua alegria, sua saúde serão esmagadas. E nós sabemos, quantas enfermidades começam com um problema emocional e somatizam, vão para o corpo, criam enfermidades. E meus irmãos, nós precisamos entender isso. Não vamos sobreviver se tentarmos viver sem perdoar. Lembrem de uma frase que nós falamos também aqui: a morte é mais universal do que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Todos morrem, mas nem todos vivem. O fato de estarmos respirando não significa que estamos vivendo, desfrutando. Às vezes estamos sobrevivendo, loucos, não conseguindo dormir para poder pagar contas, correndo de um lado para o outro, sem valorizar os relacionamentos, pessoas que nós amamos. E é por isso que Jesus, quando ele foi procurado por um homem que estava muito bravo, muito decepcionado, ele disse: Jesus, o meu irmão não quer repartir a herança comigo. Por favor, Jesus, seja o juiz entre nós, julga essa causa. E Jesus, sondando o coração daquele homem, percebendo que existia um desejo avarento no coração dele, e ele estava disposto a romper a amizade com o irmão para poder ter aquela herança. Com certeza eles não conseguiram resolver isso sozinhos, ele procura Jesus. E Jesus conta uma parábola, eu não vou entrar em detalhes dessa parábola, mas de um homem que era muito rico e tem uma grande colheita e quer construir silos ainda maiores. E aí vem a história, Deus fala para esse homem: louco, hoje mesmo eu peço a sua alma, e tudo que você está juntando vai ficar para quem? Assim é aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para Deus. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de avareza, porque a riqueza para Deus é diferente. Então Jesus conta essa parábola para aquele homem, para mostrar para ele que o dinheiro não está acima dos relacionamentos. Se você coloca dinheiro acima dos relacionamentos, você vai ter muitos problemas. Se você coloca status, a sua razão muitas vezes, acima dos relacionamentos, você não entendeu do que se trata o Evangelho, e precisa pedir da graça e da misericórdia de Deus, assim como eu também. Nós não vamos sobreviver, queridos, se a gente não perdoar. Olha só, pesquisas realizadas nas áreas médica e psicológica revelam que a amargura e o ressentimento têm efeitos devastadores: ansiedade, depressão, insônia, hipertensão, úlceras. Achamos que se nos agarrarmos às nossas feridas, estaremos retribuindo a pessoa que nos feriu, mas isso só causa mais sofrimento. Se quisermos desfrutar a vida plenamente, devemos livrar-nos da amargura. E nós sabemos, meus irmãos, o quanto nós temos esse tipo de problema hoje: ansiedade, hipertensão, insônia, úlcera, depressão, e sabemos que são tantos tipos, é um assunto tão delicado, é uma patologia, é uma enfermidade, precisa ser tratada, a gente precisa procurar ajuda realmente. Mas muitas vezes, quando nós nos negamos a obedecer princípios da palavra, nós vamos sofrer muito, e ao invés de viver vida abundante, nós vamos sobreviver amargurados, ressentidos, azedos, e isso é triste demais. Que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Se você puder me acompanhar nesses textos bíblicos, na sua Bíblia, ou lendo aqui na frente, tá bom? Eu vou ler alguns com você. 1 Pedro 4:8, esse você pode deixar aberto, caso queira, porque a gente vai ler o versículo de número 10 também, tá? 1 Pedro capítulo 4, 8 e o 10 nós vamos ler. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Vamos ler todos nós juntos esse versículo aqui? Vamos lá, bem alto, bonito? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.
Se você tivesse apenas um mês para viver, pelo que pediria perdão? A quem? E a quem você precisa perdoar? Há um mandamento aqui, há uma instrução: amem-se sinceramente uns aos outros. O amor perdoa muitíssimos pecados. Não risque pessoas, meus irmãos, da sua lista. Eu sei que as feridas, elas são difíceis. A gente fica, não é, com aquilo atravessado, e a nossa tentação é evitar o relacionamento. Mas quando a gente faz isso, a gente está, em primeiro lugar, desobedecendo uma direção de Deus, e em segundo lugar, adoecendo a nós mesmos. E quantas relações são desfeitas, familiares, pessoas tão próximas, por coisas tão pequenas. E se você parar para perceber, é o orgulho no nosso coração que faz com que a gente não queira reatar esses relacionamentos. Não esqueça desse versículo, anota ele, grifa ele aí na sua Bíblia, medita nele durante essa semana, no seu tempo devocional. Amem-se sinceramente uns aos outros. O amor perdoa muitíssimos pecados. Você precisa pedir perdão para alguém? Precisa liberar perdão para alguém? Meus irmãos, isso é muito sério. Disso depende a sua saúde espiritual. Se você reter isso, a sua relação fica retida também. É interessante que muitas vezes a gente não percebe, mas no próprio Pai Nosso, nós oramos, né? Ensinamos os nossos filhos a orarem Pai Nosso, e a gente está ensinando o Augusto, ele fala o Pai Nosso, e eu sei, né? Agora é uma coisa cognitiva, ele já decorou, mas com o tempo ele vai percebendo o que ele está falando, né? E nós muitas vezes, né, recitamos sem entender, e nós falamos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente está falando para Deus: Senhor, me perdoa, assim como eu estou perdoando as pessoas. Então se eu nego perdão, se eu não consigo perdoar as pessoas, eu estou dizendo a Deus: então não me perdoe, porque eu não estou liberando perdão. Isso é muito, muito, muito sério, querido, pensa nisso. Olha só o que Jesus diz, inclusive nós lemos, quem está firme aí na leitura bíblica? Amém? Eita, gente, eu achei que estava um amém mais forte aí. Amém, meus irmãos? Se não, dá tempo. A gente já leu João, estamos em Mateus. Alcança a gente aí, vamos que vamos, ok? Olha, a gente leu esse versículo aqui nessa semana, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o amor aqui, ele é relacionado com atitude, com uma coisa prática. Jesus está dizendo: se você tem os meus mandamentos e os guarda, se você exercita aquilo que eu estou falando a você, você demonstra que me ama. Então o amor que nós estamos falando é um amor que se revela na prática, que se revela em ações concretas. E agora eu quero ler esse outro versículo com você. Filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Então Jesus está dizendo que se nós o amarmos, nós vamos obedecer, e obediência fala de prática. E aqui, essa referência bíblica também nos diz que o amor, ele não pode ser só de palavras bonitas, ele não pode ser de conversa, ele precisa ser verdadeiro e mostrado, revelado por meio de ações. Então sempre tem esse conflito, não é? De sentimentos e palavras, e amor que de fato está alicerçado em atitudes e ações. Então quando nós dizemos que amamos, nós vamos agir, e esse é o apelo essa noite, meu irmão. Amar completamente, como se tivéssemos apenas 30 dias para viver, é perceber que não adianta nós falarmos que amamos as pessoas que estão conosco, que nós convivemos na família. Não, eu amo tal pessoa, mas eu quero ela longe de mim, bem longe, bem distante, não quero me relacionar. O amor se revela em ações, em atitudes. Não vale apenas falar que gostamos, que amamos, se nós não agirmos como tal. E o que impede você de procurar essa pessoa que você pensou? O que impede você de fazer uma visita? Ou de fazer uma videochamada?
de escrever uma carta, de explicar, de marcar um café, e talvez alguém da igreja, talvez até o seu pastor, nós erramos, não é verdade, irmãos? Nós deixamos uns aos outros, nós vamos vacilar e precisamos uns dos outros para acertar e para sermos melhores. E nós não podemos dizer que amamos uns aos outros se nós não temos esse tipo de atitude. Nós precisamos resolver esses problemas. Agora sim, o versículo 10 do capítulo 4 de 1 Pedro. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Lembra que nós já, ao falarmos aqui do versículo de número 8, nós falamos de amar sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E na sequência, então, ele vai dizer como nós exercitamos esse amor, servindo. Nós manifestamos e mostramos o nosso amor por Deus, servindo, pelas pessoas, servindo. E nós nascemos para isso, para servir, e quando nós fugimos disso, meus irmãos, nós vamos só sobreviver, frustrados, egocentrados, correndo atrás dos nossos próprios sonhos, egoístas. Então eu quero falar 4 aplicações aqui, bem rapidinho para a gente encerrar, ok? A primeira aplicação que a gente entende é que o exercício do dom não é uma opção. Então eu quero que a gente termine essa mensagem pensando de maneira bem prática. Você tem um dom, ok? Você sabendo qual é, ou concordando comigo, não te tira esse dom. Não tira o fato de que você tem um dom, uma aptidão. Deus te criou de uma forma especial, com uma aptidão para algo, e você não pode fugir disso. E quando você descobre qual é a sua aptidão e começa a exercitar isso em prol das pessoas, você começa a servir e de uma maneira prática começa a demonstrar amor por elas. Quando nós fazemos isso com pessoas que nos feriram, com pessoas que nos magoaram, com pessoas que pisaram na bola conosco, e nós podemos servir essas pessoas com o dom que Deus nos deu, é uma demonstração de amor, e Deus usa essas situações para nos curar, para nos restaurar, para nos fazer pessoas melhores. Assim como nos seus últimos momentos com os discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que momentos depois iria beijá-lo, o traindo, o levando à tortura e à prisão e à morte. Esse é um exercício, meus irmãos, que nós precisamos da graça de Deus. E a nossa oração é: Senhor, me ajuda a viver os meus dias como se fossem os últimos, porque eu não sei quais são os últimos. E eu quero deixar um legado, eu quero deixar isso por meio do serviço, por meio dos talentos, por meio da aptidão que o Senhor me deu e deixou sobre mim. O problema é que muitas vezes nós estamos tão ocupados, correndo atrás dos nossos problemas, ocupados correndo atrás das nossas tantos compromissos, que a gente não tem o tempo para poder servir as pessoas. Em segundo lugar, o propósito do dom recebido é o serviço aos outros, como diz aqui no texto, ok? Olha só o versículo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. O serviço tem a ver com o outro. Quando nós servimos para suprir as nossas necessidades, nós estamos sendo egoístas. O serviço é para o outro. Nós servimos, nós trabalhamos em prol do outro. Quando nós fazemos isso na nossa família, quando nós unimos pessoas, construímos relacionamentos, muitas vezes nós vamos deixar de lado a nossa razão, não é? Deixar de lado a nossa primazia, para favorecer a família, para favorecer as pessoas. E muitas vezes vamos perder, porque o amor é exatamente isso. O amor é uma atitude, envolve sacrifício. Em terceiro lugar, servir os outros a partir do nosso dom é ser um bom mordomo. É interessante como ele diz nesse texto aqui: administrando fielmente a graça de Deus. Então, quando você entende a graça de Deus, meu irmão, você vai entregá-la, você vai reparti-la. Se você não entende, você retém, você guarda para você. Você diz: eu não posso dar porque vai faltar para mim. Quando você entende a graça de Deus que você recebeu, você vai dar livremente, generosamente, com liberalidade,
porque você sabe que recebeu uma graça maravilhosa. Então, aqui tem até um jogo de palavras, né? Porque a palavra dom, ela vem dessa raiz, né? de caris, e a palavra graça, carisma, também vem da mesma raiz. E aqui é um jogo de palavras dizendo: quanto mais você entende a graça de Deus, quanto maior for sua revelação da graça de Deus, mais livre você será e mais disponível você vai ser para servir. E o contrário é verdadeiro: quanto mais distante do serviço você estiver, tanto na sua família quanto na igreja, em qualquer lugar, menos revelação da graça você tem. Você acha que vai faltar, e a gente, sem perceber que os nossos dias estão acabando, nós somos como a relva, como a neblina, como a flor que hoje está linda, cheirosa, e amanhã murchou, amanhã foi embora. A nossa vida é um sopro, a nossa vida é passageira. E por que a gente está esperando? Se eu passar no vestibular eu faço, se eu casar eu vou, se eu tiver um salário maior eu começo a investir mais, se eu tiver um tempo, se eu parar com essas horas, e a gente vive nessa tirania, né, do se, sem poder administrar fielmente a graça de Deus que nós recebemos. Em último lugar, jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. Nesse versículo diz: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E isso é lindo, meus irmãos, isso é maravilhoso. A multiplicidade da graça de Deus que se revela na sua vida por meio da aptidão que você tem. E aquilo que você sabe fazer, eu não sei. Aquilo que você faz tão bem, outros não fazem. Então, quando você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, todos sofrem, inclusive você. Então, saiba, meu irmão, que há algo precioso foi dado a você para servir. Sirva a Ele com alegria. Administre o seu tempo para que você possa desfrutar. Tem uma pregação, uma série de mensagens também chamada Recomeçar. Procura no YouTube lá, você vai encontrar. A gente fez uma série, acho que no começo do ano passado, falando sobre recomeço, recomeçar. E uma das coisas que nós falamos, eu mostrei para vocês aqui uma estatística, mostrando para vocês que se nós dispuséssemos 1% do nosso tempo, 1%, você acha que 1% é muito ou pouco do seu tempo? 1%, só 1% da sua semana, você conseguiria dedicar 1h40 por semana para fazer um trabalho voluntário, para ajudar numa ONG, para ajudar num trabalho da igreja, para ajudar numa atividade com as crianças, para servir. Talvez você sabe pintar uma parede, você sabe consertar alguma coisa, você sabe construir algo, né? Eu não sei, mas você pode fazer algo. E quando você serve, você está abençoando outras pessoas. E quando você mesmo percebe, você é o mais abençoado por isso. 1%, queridos, 1%. Nós podemos fazer muito mais. Então, vamos pensar um pouquinho sobre tantas coisas. Eu sei que nós falamos, eu sei, mas vamos tentar fechar aqui, ok? Primeira coisa, dedique hoje um tempo em oração por todas as pessoas que você considera essenciais em sua vida. Peça a Deus que lhe revele como pode melhorar seus relacionamentos com ela. Quero convidar você a fazer isso, tá bom? Pega um papel, pega uma caneta e anote quem são as pessoas mais importantes na sua vida. Quem são as pessoas mais especiais para você? Quais são as pessoas que você gostaria de deixar um legado? Que quando você partir, quando seus olhos se fecharem para a história, como você quer ser lembrado por essas pessoas? E é importante que você saiba quem são essas pessoas e perceber se você realmente está gastando o seu tempo com elas. Em segundo lugar, faça uma lista de pessoas que você precisa perdoar, relacionamentos que foram rompidos. Depois faça uma lista de todas as pessoas que você precisa pedir perdão, ok? São duas coisas aqui: pessoas que você precisa perdoar e pessoas que você precisa receber o perdão delas, ok? São duas coisas diferentes. Quem você precisa perdoar, pessoas que te feriram, pessoas que te magoaram, pessoas que pisaram na bola com você, e pessoas que você pisou na bola, você magoou, você falou coisas erradas,
você se excedeu, você agiu errado, e você precisa reconhecer isso. E se você não tomar uma atitude, talvez isso nunca vai ser resolvido. Então resolva isso, faça uma lista, usa isso de tarefa de casa, tá bom? E em terceiro lugar, como você poderia expressar melhor seu amor colocando em prática os dons que Deus lhe deu? Como você poderia exercitar melhor aquilo que o Senhor te chamou a fazer? Não enterre esses talentos, aquilo que é precioso a você, o seu tempo, a sua energia, os seus dons. E talvez você esteja ferido, magoado, talvez você esteja só tentando se defender, só dizendo assim: puxa, eu não quero me machucar de novo, eu não quero me ferir novamente, eu não vou me abrir, porque eu já fiz isso antes, e olha só, eu só me estrepei, eu só me machuquei, eles abusam de mim. Então você construiu uma fortaleza, né? uma autodefesa. Que o Espírito Santo nos ajude a receber cura, meus irmãos, porque se a gente, é especial a palavra de Deus que diz que as armas da nossa milícia são poderosas em guerra, para destruir fortalezas, amém? Para destruir essas barreiras, essas defesas que nós mesmos criamos. E isso é especial, é algo que o Espírito Santo vai fazer, se a gente deixar, se a gente realmente viver os nossos dias como se fossem os últimos, com intensidade, para termos uma vida sem arrependimentos, amém? Vamos amar completamente. Vamos ficar em pé e vamos pensar. Feche seus olhos se você puder. Pensa naquilo que a gente conversou nessa noite. Você que está na sua casa também. Qual é a parte dessa ministração que mais chamou a sua atenção? Sabemos que quando nós falamos sobre perdão, é algo que realmente toca a maioria de nós. Não importa quanto dinheiro você tem, quantos bens você conquistou, não importa o seu sobrenome, o mais importante são os relacionamentos, o mais importante são as pessoas. Nós muitas vezes evitamos esses relacionamentos para não nos ferir, para não nos machucar, mas isso nos trava, isso nos faz morrer aos poucos. Peça ajuda ao Espírito Santo. Traga à sua memória pessoas que você falhou, você pisou na bola. Você pode fazer algo. O amor é uma atitude, o amor é algo concreto. Peça força, direção. E se você precisa de ajuda, procure alguém, confesse isso, peça ajuda, para que você seja restaurado em nome de Jesus. O amor se revela em ação. Como você poderia servir mais? Se colocar à disposição do Senhor, se colocar à disposição da graça de Deus que age na minha e na sua vida. Gaste esse tempo, meu irmão, meditando, conversando com o Senhor.